Pronto. Pessoal, boa noite mais uma vez. Boa noite. Começar aqui a compartilhar a tela. Se estiverem vendo, Aparecendo já. beleza. Vamos lá. A gente teve uma quebra aí na sequência, né, da aula do Bruno e ele teve alguns contratempos aí hoje. E a gente vai adiantar um tema que a gente falaria um pouco mais na frente, né? Não sei se vocês lembram, né? Se tá, não deve estar muito fresco na memória, mas a última conversa que a gente teve foi análise de custos de centro de distribuição. E a ideia é a gente fazer a mesma temática, né? Seguir o mesmo caminho, falando da análise de custos de transporte, tá? Então, de novo, a qualquer momento aí vocês podem dar uma interrompida e que eu fecho aqui a câmera, eu não estou vendo vocês, tá bom? Então, iniciando aqui a nossa conversa de hoje sobre análise de custos de transporte. O porquê, né, da a gente analisar isso, né? Eu gosto sempre de qualquer tema que a gente inicia, né, qualquer projeto que eu vou apresentar, falando o porquê, né? A gente entendendo o propósito daquilo que a gente está falando. É, Tanto a logística como um todo, ela tem uma representatividade muito grande no custo de qualquer companhia, né, que faz a distribuição, faz a venda de produtos, a produção de produtos. Então, o transporte, mesmo que ele não tenha uma participação direta, né, ali, tire tudo de dentro da indústria e leve para um distribuidor, para alguém, existe a perna do transporte, né? A primeira milha, a segunda milha, a última milha, como a gente costuma falar. É, e o transporte, dentro da logística, ele tem uma participação muito importante, né? Assim, uma representatividade muito grande em relação aos custos logísticos. Então, tem fontes aí que trazem para a gente que é em torno de 62% dos custos logísticos, e quando a gente olha para dentro, tanto na experiência que a gente tem de gestão de logística, como da realidade dos nossos clientes, né, que em sua maioria são distribuidores, a gente vê sim que a maior fatia do custo logístico ela está dentro de transporte, né? Então faz todo sentido. A gente não tem aí uma informação, não tem é, é, um dado que ele está descolado com a realidade, ele está muito dentro da realidade. Então, a gente tem segurança em falar aqui que a maior parte dos custos de logística eles estão com transporte. E a gente vai entender melhor essa análise e esse número um pouco mais na frente, né? E aí, quando a gente olha para certos tipos de indústria, né? Na literatura a gente encontra aí que no varejo de alimentos a gente vê 67% e algumas distribuidoras chegam em 70%, podendo ultrapassar 70% dos custos logísticos, né? Então, analisar o custo de transporte, especialmente do Brasil, né, não é apenas a gente olhar para uma linha de despesa, né? É importante a gente já começar falando sobre isso, né? Pela importância que o transporte tem para o negócio, né? Para o nível de serviço, né? Ele é muitas vezes a última perna, ele é a cara da empresa para o cliente, né? Muitas vezes a área comercial vem, faz o serviço, faz a venda, faz esse approach com o cliente, com o mercado, dá essa primeira impressão, mas quem conclui essa impressão, a hora da verdade, a hora que o produto chega ali na mão do cliente, ele chega através do transporte, seja ele próprio, seja ele terceirizado. Então, tanto o nível, a qualidade do serviço que a gente está prestando, quanto o custo que a gente está colocando dentro do transporte, isso é determinante quando a gente olha para a competitividade, quando a gente olha para a margem. E por que o Brasil é tão caro, né? Dados aí que provavelmente vocês já têm, né? Ou
de forma prática, a gente vê na prática isso acontecendo, ou na própria literatura, né? O modal rodoviário é o que a gente mais usa no Brasil, ele está disparado aí, é muito mais da metade da movimentação de cargas no Brasil, ela depende do modal rodoviário, que, por sua vez, depende da infraestrutura, que é muito deficiente no Brasil, né? Eu sou de Recife, eu sou da região Nordeste, eu tenho a visão ali na prática, ou de mercado, ou da prática profissional ali, das minhas cargas estarem transitando pelas estradas do Nordeste, quanto da visão prática como motorista, né? Me deslocar de um estado para o outro, a gente vê as condições da infraestrutura que as estradas oferecem. Quando a gente está aqui no Sudeste, né, a gente está em São Paulo especificamente, né, a qualidade das rodovias, muito, na sua maioria, né, pedagiadas, a gente tem uma qualidade nas rodovias muito maior do que em outras regiões do país, né? Então, no geral, a gente tem uma qualidade aí de regular para ruim, né? E em alguns lugares muito ruins. Quando a gente vai se distanciando das capitais, né, que a gente deixa de ter essa concentração de grandes cidades, de grandes polos, isso cai mais ainda. E é onde o transporte começa a se encarecer, né? O risco, né? O Brasil está entre os três países com maior índice de roubo de carga, né? A gente acompanha, dependendo do mercado e do tipo de produto que cada um comercializa, a gente vê a necessidade de ter uma escolta, a quantidade de rastreamento que a gente coloca nos veículos, o, não só para acompanhar o status da carga, né? Mas para a gente saber, para a gente acompanhar a segurança da carga também, né? E a volatilidade dos custos que a gente tem no Brasil, falando aí de combustível e às vezes dos pedágios, né? O lado bom dos pedágios é que a gente tem uma qualidade superior, ou deveria ter uma qualidade superior das rodovias, mas a regulamentação dos preços torna isso instável, né? A gente não tem exatamente uma boa regulamentação desse aumento de preço, e isso fica meio que à mercê aí das concessionárias que vão aumentando os preços, e é isso mesmo, ela tem a concessão da rodovia e ela vai aumentar os preços, e a gente, se quiser transitar por uma rodovia de melhor qualidade, tem que ser por ela mesma. E quando a gente fala do custeio, né, e eu já deixo uma semente aí plantada, né, o Bruno ele estava trazendo aí a precificação de centros de distribuição, e lá na frente vai entrar na precificação de transporte, tá? Então, é um link aí interessante que a gente tem com essa conversa, com essa aula de hoje. Então, quais são as quatro camadas de custeio, né? Custos fixos e custos variáveis, que isso aí a gente vem falando em vários outros fóruns nossos, né? Vários outros momentos aqui, quando a gente falou de análise de custos, a gente falou bem de custos fixos e custos variáveis. Temos os custos indiretos, que eles são necessários, mas eles não estão ligados, a gente coloca aqui que eles não estão ligados à distância, né? Ou seja, não estão ligados diretamente no deslocamento do veículo, né? A gente precisa de um sistema, a gente precisa de um background administrativo para fazer a gestão, para fazer acompanhamento, mas se não tiver isso, o caminhão vai rodar do mesmo jeito, né? A gente precisa, para manter o nível de serviço ou para fazer rodar da forma que a gente quer, a gente tem alguns custos indiretos. E tem um ponto interessante que a gente chama dos custos ocultos, né? Esse ponto aí é interessante, e um pouco mais na frente a gente vai debater. É, e tem uma estimativa aí que
pelo menos 10 e chega a 18% do custo real, ele não, desse custo oculto, ele não aparece nos relatórios, né? Tem sempre alguma coisa que se perde, é difícil de medir. Às vezes essa medição e essa mensuração ela não é feita de forma tão direta. Então, custos fixos, ela é a base estrutural, né? Então, os principais componentes, a gente tem depreciação de rota, e anota esse asterisco aí, que a gente já começou falando da depreciação da rota. Aí tem seguros obrigatórios, e aqueles que são facultativos, licenciamento, PVA, taxa, quando o veículo é financiado, o salário fixo do motorista, alguma estrutura administrativa, o tecnologia, né, rastreamento TMS e algumas informações importantes aí. A vida útil média desses veículos no Brasil, né? Cavalo mecânico 6 a 7 anos, carreta 10 anos e Volks 5 anos. Sobre a depreciação da frota, alguns dados aí mostram para a gente que cerca de 80% das empresas elas não incluem a depreciação corretamente na análise de custo, ela fica de fora. A NTT coloca isso como método, né? Mas quando a gente coloca esse componente ali, coloca esses 20, 30, às vezes 50 centavos por quilômetro dentro do custo, né? Ele muda muito e isso deixa de ser considerado, ou por falta de conhecimento mesmo, né? Ou porque não quer onerar, assim, é, é, uma ilusão, né? Achar que não vai onerar colocar aquilo dentro, ou simplesmente falta de conhecimento mesmo. Esse custo da depreciação por quilômetro, ela não entra nessa análise de custo. Aí um exemplo real, um exemplo bem simples, tá? Sobre o custo por quilômetro da depreciação do veículo. Então, o investimento aí da carreta, né, do veículo como um todo, 450 mil, vida útil de 6 anos, isso gera uma depreciação mensal de R$ 6.250. É, Se vocês quiserem fazer a conta ali, 6 anos vezes 12, né? O 450, eu acho que é 72, dividido o 450 mil dividido por 72 dá R$ 6.250 por mês. Se a gente fizer essa conta aqui, uma média de 12 mil quilômetros por mês que o veículo roda, né? Aí a gente tem, onerando a nossa análise aqui, onerando o nosso custo de transporte, 52 centavos por quilômetro rodado a depreciação do veículo. Esse número deve entrar na análise sempre, mas a maioria das empresas o ignora, né? Custos variáveis, né? Que a gente chama aqui do coração do custo por quilômetro, né? O que é que a gente tem aqui? 40% desse custo variável normalmente é diesel, 30% manutenção, 9% pedágios, 10% pneus, pneu de caminhão, para quem conhece aí sabe o absurdo que é o valor, e manutenção aqui como 11% desse custo variável. Quanto mais o veículo roda, mais ele vai gastar com diesel, com manutenção, com pneus, com pedágio, né? E os outros custos aí que acabam gerando uma fatia bem grande, né? Desse custo variável. Mas quanto tem custos que, na essência, né? Custo variável, quanto mais o veículo roda, mais ele vai gastar, mais ele vai ter esse tipo de custo aqui embutido na operação. Ok? Um exemplo aqui de uma distribuição urbana em São Paulo, o custo do diesel, R$ 1,52 por quilômetro, o custo por pneu, 18 centavos por quilômetro, manutenção, 46 centavos por quilômetro, pedágio, 21 centavos por quilômetro. A gente soma aqui o nosso custo variável, no nosso exemplo aqui de uma distribuição urbana em São Paulo, R$ 2,37 por quilômetro. Não precisa ir anotando esses valores que a gente viu aqui, os 52 centavos, 2,37. No final, a gente faz um apanhado aqui e a gente tem ideia
de um custo por quilômetro, levando em consideração todos esses pilares aqui, essas camadas de custeio, né? Fixo, variável, indiretos e ocultos. Custos indiretos, aí, os vilões silenciosos, né? Componentes principais, o TMS, rastreamento e telemetria, em algum momento ele pode entrar como um custo fixo, e em determinado momento ele pode entrar como custo indireto, né? Isso depende da política, que ela é praticada dentro da empresa, né? E da estrutura que ela tem. Muitas vezes existe, se tem muitas filiais e existe uma área corporativa de transporte, uma área corporativa de logística, e ela provê esse custo aqui, ele entra num rateio de alguma forma, depois ele pode ser classificado como custo indireto. Seguros de carga, gerenciamento de risco, equipe administrativa, monitoramento de escolta, o capital empatado em trânsito, e a gente pode ter exemplos aqui. Indústria farmacêutica, ela tem custos indiretos mais altos, né? Ela tem especialmente quando a gente fala na parte de segurança de carga, é, não está aqui, mas a indústria química, ela tem um custo aí com gerenciamento de risco alto também, né? Perecíveis tem um custo moderado, e bens de consumo normalmente tem custos baixos a médios, né? Custos indiretos aqui. E um ponto interessante é os custos ocultos, né? E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês. Eu até abri aqui um pouquinho. O A gente lista aqui como o custo de espera em doca, né? Tanto a espera para carregar quanto a espera para descarregar, né? A gente tem uma média nacional aí de 62 minutos por descarga no Brasil. Se a gente pegar isso como média, a gente entende que vão haver descargas que vai durar 15 minutos, 10 minutos, e vai ter aquela descarga que o veículo vai passar 4, 6, 8, 12, 18 horas parado lá para fazer uma descarga, né? A gente tem alguma experiência nisso e a gente vê que não está longe da realidade do Brasil, né? Rotas mal planejadas, quando a gente não faz uma boa conexão entre ocupação de veículo, o retorno do veículo, como ele vai retornar para que ele não retorne vazio, que ele tenha sempre carga, na medida do possível, para que o veículo não fique só passeando, né? Entre aspas, né? Reentregas e devoluções, aí a gente entra numa velha discussão aí entre logística e área comercial, né? Logística e cliente, né? Esse custo ele não aparece no frete, ele não está na nota, isso não é cobrado, mas isso às vezes fica difícil de mensurar, né? Se a gente não conseguir implementar um bom controle, não fizer o mapeamento correto, e imputar esse custo, né? Mesmo que ele não apareça em nenhuma linha ali, a gente continua jogando dinheiro fora, né? Congestionamentos, que aí a gente passa por problemas aí que todas as grandes capitais do Brasil a gente enfrenta, né? E tem alguns outros custos ocultos aqui que eu queria entender aí, Henrique, Gabriel, Washington, se vocês têm algum exemplo disso, né? Eu já me adianto aqui, trago um custo oculto. Aqui ele pode até, de repente, estar ali como segurança pública. Mas, por exemplo, circulação de cargas e entregas no Rio de Janeiro, né? Ah, Eu, particularmente, já tive muitos problemas com isso, de querer mudar de fornecedor, mudar de transportadora, o cara não conhecer a rota corretamente, não conhecer esses custos ocultos, especialmente aqueles que a gente não pode colocar na planilha de custos e apresentar para o cliente, mas às vezes até o cliente sabe, mas ele não pode reportar isso oficialmente como custos ocultos, né? É, eu queria escutar os exemplos aí de vocês, se vocês têm exemplos para trazer desses custos ocultos aí que vão minando os nossos custos de transporte. Henrique?
começar? Eu tô literalmente pensando nisso, porque como não sou muito da área da logística, mas acabo me Aham, envolvendo muito, eu tô pensando em algum oculto, pensei na diferença na variação da aham, gasolina, mas eu acho que isso não é um custo oculto, porque querendo ou não, a aham. inflação tá aí todo o tempo. Eu tô aqui pensando em algum. Beleza. Gabriel? Mano, eu tô pensando também, até porque a maioria aí já está citado, né? Aham, O que eu penso, mas talvez incluiria nessas rotas mal planejadas, na verdade, seria às vezes ir duas vezes no mesmo cliente, talvez na mesma semana, alguma situação disso por alguma questão ou outra, entendeu? é interessante esse ponto, assim, eu colocaria até num ponto diferente das rotas mal planejadas, porque é o seguinte, você pode planejar bem a sua rota de distribuição, né? Ela está bem dimensionada, o veículo está bem ocupado, mas como você falou, na mesma semana você vai duas, três vezes sem necessidade no cliente, e isso é uma questão de planejamento de rota comercial, né? Não necessariamente um planejamento de rota de transporte. Na indústria e na distribuição de bebidas, é muito comum fazer esse link para isso que você está falando. Uhum. A rota de transporte, ela é quase um espelho da rota comercial. E isso é muito questionado, isso é muito analisado, muitos dados são trazidos para a mesa para entender como está sendo vendido. Porque, assim, vender é bom, isso eu acredito que ninguém tem dúvida e eu jamais vou dizer o contrário. A gente tem que ter esse problema para resolver, né? A gente tem a venda ali e tal. Mas quando a gente começa a entrar naqueles pontos que mordem, que destroem a margem do que a gente está fazendo, a gente vai entrar nesse detalhe, né? E não é só discurso do Manuel, né? A gente que tem o contato com outros distribuidores, é um tema que eles sempre estão falando. Tem que estar bem alinhado com a rota de venda como vendedor. E normalmente, quando é feito um trabalho de logística, às vezes traz uma consultoria de logística, o pessoal está focado no transporte, o pessoal é direcionado para focar no transporte, na rota de entrega, de distribuição, e não se abre para fazer o trabalho dentro da área comercial, com a equipe de vendas, um roteiro de vendas, fazer uma análise do volume daquela rota que o cara está vendendo, né? Na indústria e na distribuição de bebidas é muito comum. É tanto que quem roteiriza a venda e às vezes quem diz a quantidade de vendedores que tem que ter na empresa é a logística. Aí é uma briga desgraçada, assim, às vezes. Mas o Ô, cara bate o Manuel, martelo. Opa, boa noite, senhores. Desculpa aí o atraso. boa É noite. que alguém tem que trabalhar, né? Meu chefe Claudio foi embora e me abandonou, aí acabei ficando. Alguém tem que Boa. trabalhar. Esse pessoal do armazém é um barato, mas é não, brincadeira. É porque o pessoal do armazém é mais eficiente. Foi porque quebrou uma carreta em cima na estrada, no caminho que dá acesso, tá o trânsito todo parado. Lembrou o tempo que estava fazendo a estrada ali, Claudio? Então, Manuel, assim, o que eu vejo é o seguinte, sabe? Eu tive o lado de poder passar pela indústria e a Aham, Padeirão está sendo meu primeira oportunidade em questão de distribuição, que aí acaba sendo a continuidade da indústria, né? Então, legal. o que eu vejo é o seguinte: nesses quase 4 anos de distribuidora, é que realmente é feito essas contas, realmente é visto essa análise, mas eu volto a dizer uma coisa que eu sempre adoro falar, até a página 1. Por que até a página 1? Porque nosso primeiro cliente é o cara do comercial nosso. Aí o cara do comercial nosso, ele acaba tendo que atender o que a indústria está pedindo para ele de uma campanha, que se ele não fizer, vai acabar entrando outra distribuidora como concorrente. Aí o cara vai lá e diz assim, não, mas vê só, se eu atendo tal área, muito bem, tem um ticket médio bacana, estou entregando lá, que ela me dá um retorno legal,
então eu posso levar na porrada naquela área ali. Então vou ter que atender a indústria de todo jeito e vamos para lá e acabou. E a gente fica Aham. nisso e vai ficando nisso, vai ficando nisso. Eu posso falar por um exemplo prático. Quando eu cheguei na Padeirão, que era uma coisa que Cláudio já brigava há muito tempo, a gente tinha uma rota que a gente dava a volta ao mundo. A gente começava em Belo Jardim e terminava lá em Garanhuns. Era um carro só. Ixi. Vê a doideira que era. Aí quando a gente sentou uma vez, até com o Bruno na época, eu até vou dizer o dia que Cláudio adora quando eu fico falando, dia 30 de janeiro de 2022, Bruno fez, Fabiano, qual seria a sugestão? Eu disse, por que a gente não faz de Belo Jardim até Arco Verde e outro carro só para Garanhuns? Aí fez, vamos ver. Aí precisou de 2 anos para poder hoje em dia funcionar. Então, ou seja, quanto tempo ficou levando na pancada na cabeça isso aí? Há Aham. muito tempo. E aí, quando você vai definir o custo para a operação, o que é que faz? Não, vamos fazer o custo pela média Brasil. Aí essa média Brasil não é legal, é uma coisa ruim, por isso que eu acabo até xingando você no bom sentido, Manuel, e os outros, porque assim, vocês vendem aquela imagem, vão botar a média Brasil. Só que eu não concordo, tem que ser a operação do cara. Por quê? Porque a Aham. média Brasil, aí eu pego o Cláudio, que é dono da distribuidora, que tem um produto de valor agregado lá em cima, que ele vai com metade das entregas que eu vou, gasta metade do tempo que eu gasto, e no final, meu velho, o cara diz, porra, é show de bola, pode botar o custo que eu for, que aqui eu tô me dando bem. Aí eu pego a Fabiano, que dá a volta ao mundo, para usar o custo dele com média Brasil. Aí arrebenta Fabiano. Aham. Não, mas eu concordo Aí, com você. aí a bronca é essa. Por isso que eu acho que quando vai se fazer a operação, eu acho que a gente tem que analisar por operação. É chegar assim e dizer assim, ó, cadê? Qual é a operação do Gabriel? É essa aqui. Qual a operação do Washington? É essa aqui. Então, vamos ver o que, que a gente pode melhorar dentro da operação do cara para a realidade do cara. Porque quando você vai querer olhar o vizinho, nenhum vizinho gosta de dizer que levou uma topada e a grama dele está ficando ruim. Todo mundo vai contar a vantagem. Se o cara sentar do meu lado, eu não vou contar que eu levo porrada, não. Eu vou dizer que eu tô indo Aham. bem mesmo. Eu vou dizer que tô bem, não vou dizer que tô mal, não. Se eu sentar com o Manuel na operação de Manuel, Manuel, ó, meu irmão, o meu case é esse aqui, ó. Meu sucesso é esse, meu caminho é esse aqui. Aham. Manuel não vai estar contando o tempo que ele ficou comendo osso, não. Manuel vai estar falando o lado bom dele. Então, assim, as operações hoje que a gente acaba enxergando, realmente é feito os estudos, realmente é feito os levantamentos, só que quando a gente vai para a área do comercial, o cara diz, ó, a situação é o seguinte, ou o cliente recebe todo dia, ou 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, esse produto aqui, ou ele vai para o concorrente, porque o cliente realmente ele não quer ter mais estoque. Então o problema é de quem ele está comprando. Ou o Aham. cara atende ele, ou ele corre para o concorrente. E quem hoje quer perder? Ninguém quer perder. Um cara que vende uma pipoca no trânsito, ele não quer perder para um cara. Imagina clientes que estão em uma estrutura, que vão emitir nota fiscal, que são todo organizado. Aí é que ele não vai querer mesmo. Com toda certeza. Eu adicionaria um ponto aqui, Fabiano, assim como o Gabriel trouxe. Eu colocaria aqui como um custo oculto a roteirização comercial, a roteirização planejada comercial, né, eu colocaria aqui a complexidade da operação, a complexidade e particularidade de cada operação. Como você falou, a gente pode comparar com média Brasil? Pode. Isso aí, o número está lá, você faz o que você quiser com ele, né? Você pode ter um comparativo e isso vai mostrar para a gente assim, ó, o meu negócio, ele é um negócio que ele se encaixa nisso, né? Faz sentido eu estar olhando assim ao pé da letra, dizendo, a média Brasil é 5%. Eu vou entregar os 5% a qualquer custo, não quero saber se o cliente vai para o concorrente ou não. Mas aí você vai ter outro custo, você vai ter o custo de perder seu cliente. Né? Há É, 20 anos atrás, aí, mais de 20 anos aí, me entregando, eu tinha um professor que ele dizia: poucos negócios é você que determina o preço, né? Hoje o mercado determina o preço. O que é que a gente vai determinar da porta para dentro? É o custo, né? É que a gente vai se debruçar em cima do custo.
Independente, se eu tenho um negócio extremamente complexo, extremamente concorrido, eu não tenho nada que eu vou fazer para reduzir meu custo. Não, a gente faz, a gente entra, vai a fundo, faz o levantamento das informações, tanto estratégicas como operacionais, para determinar as ações que a gente vai fazer para reduzir, para ajustar esse custo. Mas o que a gente nunca pode deixar de lado é a complexidade e as particularidades de cada negócio. Como você falou, se a gente está no negócio que o cliente ele não quer ter mais estoque, né, e ele vai partir para a concorrência, né, eu tenho condições de adequar meu custo, atender esse cara e eu não vou ter prejuízo, né, vamos fazer a adequação do custo, vamos conversar com o cara, vamos levar para a ponta, entender a flexibilidade que a gente tem e fazer a implementação. Um cliente recente que eu estava, acho que eu dei até esse exemplo, o cliente do cara estava querendo uma redução de custo no transporte dele, né, na operação dele. Aí ele aproveitou que a gente estava lá dentro, não me ajuda a fazer essa análise, vamos fazer um levantamento. Quanto eu posso baixar de custo? Eu disse, cara, para essa operação desse caso, você já está tendo prejuízo. A tua conta não fecha, tu já está negativo. Né, ele, como é que é? Eu já estou negativo. Aí ele retornou para o cara, ó, ao invés de diminuir, para eu não ter prejuízo na tua operação, eu tenho que aumentar 22%. Aí o cliente disse, não, não tem como, não vai, não pode. Perda. Ô, Manuel, a gente tem uma situação que a gente atende o novo atacado, que, vamos dizer assim, seria o bom preço da nova era, né? Para quem, como Aham, você do Nordeste, você sabe, o novo atacado. Aí o que acontece? Os caras chegaram, tomaram conta de tudo por aqui, aí o cara começou a abrir loja. Toma abrir loja, toma abrir loja. O que foi que aconteceu? O cara foi abrir uma loja lá em Oricuri ou em Araripina. E o carro da gente só vai até em Salgueiro. Aí eu disse, ó, eu de Salgueiro até Araripina, para ir e voltar, eu vou rodar, vou arredondando aí, 350 quilômetros a mais. Como é que vai ser isso aí? Não tem, a gente não tem nem vendedor atendendo essa área. E aí, como é que vai ser? pois é. Aí a turma fez, Fabiano, não tem o que fazer. Eu disse, por quê? Ou a gente entrega, ou a gente atende, ou a gente perde, na época, a gente perde as outras 20 lojas que a gente já atende. Aí eu disse, pronto, então, e aí, como é que a gente faz? Pô, o Fabiano tem que atender. Eu disse, pronto, então vamos fazer o seguinte, vamos botar quinzenal. Aí eu passei quase 2 anos na briga para poder agora ser quinzenal. Entendeu? Ô, ô, Para poder o Manuel, cara, para poder o cara, para poder o cara dizer assim, não, realmente eu entendi. Aí você vai para o outro lado, usando o exemplo lá, eu passei 5 anos, Manuel, na do Norte. Aí a gente tinha, Sim. aí lá você sabe que lá tinha a operação de fazer o faturamento antecipado. Aí quando chegavam as operações de faturamento antecipado, aí toda a diretoria aí chamava o pessoal da produção e a logística. Aí quando vê, disse, ó, esse faturamento antecipado agora aqui, a gente fechou com o Matheus. Na época só tinha o Matheus no Maranhão, né? O cara era dono do Aham, Maranhão. Aí a turma dizia, ó, sim. Fabiano, tem 15 dias para botar um exemplo, 1,5 milhão de papel para fora. A gente tem 15 dias para poder botar. Te vira aí, arruma caminhão, contrata caminhão e tem que botar isso para fora. Senão, a gente não consegue, quando for depois de 15 dias, fechar outra negociação com os bancos, né? Aí eu disse fechado. Aham, Aí qual foi o lado que a gente começou a. Qual foi o lado que eu tive que fazer? Aí a gente mandava para o Matheus. Quando chegava no Matheus, na época era aquela fila grande, né? Aí eu disse, puta merda, eu não tô tendo agilidade, não tô ganhando, né? Tá batendo, tá chegando lá, quando vê chega Manuel, quando menos espera chega Cláudio, tá chegando 3 caminhões e os caras não entram. Aí aham, quando vê, o vendedor pegou, ligou pra mim, aí disse, ó, Fabiano, tem uma jogada aqui. Aí eu disse, qual é a jogada? Eu vou te dar um telefone de uma pessoa lá de dentro, tu vai entrar em contato com ela, tu vai ter que dar um dinheiro para ela e o carro que tiver, ela bota para dentro. Aí eu disse, se eu vou aumentar meu custo, porque eu vou ter que ganhar em agilidade. Ele fez, porque se você não fizer isso, vai seguir conforme a ordem de chegada.
e aí vai travar toda a tua operação e tu não vai conseguir entregar. Que é lá a fama lá em São Luís era motorista quebrando um guarita, travando uma entrada. Aí eu disse, Aham. "Ih, vai dar bronca." Aí eu fui, negociei com a pessoa e até hoje eu me lembro. Aí eu fechei R$ 300 o truque e R$ 500 a Pra carreta. cá. Aí o que é que eu fiz com contrapartida para poder não ficar tão pesado? Comecei a pedir para o cara do faturamento faturar as cargas menores para poder eu contratar bitrem. Aí no bitrem eu metia 3 cargas. Aí ela me cobrava como Aham. uma carreta. Ela me cobrava como uma carreta e meia. Só que de volume eu botava 3 carros. Aí foi onde Aham. não ficou, não pesou muito o custo, porque eu comecei a fazer essa jogada. Eu combinava com o cara do faturamento, ele faturava a cubagem certinho, aí eu empurrava 3 cargas dentro de um bitrem e ela me cobrava como uma carreta e meia. Aí pronto, aí ela recebia 3 carros de uma vez dentro de um só. Aí pronto, foi essa Ma- jogada que o cara teve. Manuel, Manuel, Oi, Cláudio. pegando o gancho aí de Fabiano, eu já percebi duas coisas. A primeira é que a carreta quebrada na Muribeca estressou ele. E a segunda é que ele tem uma parte de envolvimento aí no buraco do Matheus, no furo que teve agora aí. Entendeu? Aí, isso aí, Lembrando que não isso aí sou foi. eu, tá? Não sou eu, tem nada a ver com isso. É, não é Matheus daqui Ficou não, é o Mico Tem complicado, né, nada a Matheus. ver Matheus? O comigo isso aí, furo, viu? Já tô vendo aí que furo o do furo dos Matheus foi bilhões papo. aí ele tá metido aí no meio. Tem, Mas tem. pegando esse gancho aí dos custos ocultos do transporte, Manuel, eu vejo muito essa parte que você estava falando de rota comercial, realmente causa muito o custo oculto, mas também, como entregas erradas, fica como um custo oculto também. Às vezes, inversões de entregas que você tem que ir trocar, Aham. que às vezes ninguém nem mostra. Outra coisa que eu acho também de transporte, como custo oculto, é o manuseio errado do veículo, ou seja, um caminhão, o motorista Perfeito. trabalha de uma maneira que não é a do perfil de cada empresa. Outras coisas que eu vejo também são compras de insumos, compras de pneus, enfim, peças, que às vezes a pessoa faz a compra mais barata por ser mais barato, mas o custo-benefício não vale a pena. Por exemplo, eu Aham. tive muitos problemas quando eu estava no transporte, antes do Fabiano chegar, eu tive bons preços em pneus Goodyear. Não falando mal da Goodyear, mas tive Aham. muitos problemas de rodagem com Goodyear, principalmente dele abrir na lateral, criar bolhas na lateral. Então, às vezes, eu pegava um Michelin que era, sei lá, acho que 40% ou até às vezes 50% mais caro, mas me dava uma rodagem de 80 quilômetros, 80 mil quilômetros, onde Aham. o dia me dava 30, 25, entendeu? Então, esses são custos ocultos que, se você não prestar atenção, o furo é grande mesmo, na Isso. minha Aí quando visão. você vai para o custo unitário, né, Isso, que é um dos custos de pneus ali, o 80 mil km no exatamente. Michelin, o custo por km vai lá para baixo, né? É, É uma tacada maior que você dá agora, né? Mas o custo por exatamente. km é Às menor. vezes, às vezes a gente tem até um custo que ainda eu posso ver como ocultos, se você não prestar atenção, é a própria compra do veículo. Fabiano sabe aí a briga que a gente tinha de compra do veículo. Às vezes, muitas empresas abaixam a compra do veículo, né? Conseguem uma marca determinada, e é como ele falou, depende de cada empresa. Às vezes, Iveco. Eu sei que São Paulo aí roda muito Iveco. Só que, Sim. só que Iveco em São Paulo, ele tem diversos concessionários. Diversos, onde Aham. você tem várias opções, peças paralelas, você tem em todos os cantos. Aqui em Pernambuco mesmo só tem uma concessionária. Então você fica à mercê dela. E aí Aham. tudo é caro, peça é caro. Então às vezes você compra o veículo 80 mil mais barato, mas em 2 anos o custo de manutenção dele passou dos 80 mil. Entendeu? Então Entendi. isso aí é um custo oculto também, né, na minha visão. Verdade. Importante. A compra estratégica, né? Assim, o que comprar, onde comprar, que momento comprar. Essa análise do suporte que vai ter na compra do veículo, né?
Importantíssimo aí. Exemplos riquíssimos de custos ocultos aí. Obrigado, pessoal. Posso falar então um pouquinho agora da minha parte? Pode, por favor. Então vamos lá. Acho que todo mundo já sabe que, na realidade, eu sou da parte jurídica, né? Mais especificamente nos contratos públicos que eu atuo, em razão das inconformidades que às vezes aparecem nesses contratos que são notificados pela contratante. Então, há mais de um ano eu fui chamado pelo Robson, que é o dono da empresa, para criar essa base de contratos públicos, né? Que, na realidade, se cria uma base financeira sólida, né? É muito bom, viu, para quem trabalha nessa área, é bom saber que os contratos públicos eles dão essa previsibilidade, que hoje a lei permite contratos de até 10 anos. Ou seja, para uma empresa de logística, isso é muito bom, entendeu? Aham. Então, o que acontece? Eu normalmente faço essas defesas, né? Quando dá essas inconformidades, e o que eu posso acrescentar? É que em algumas localidades, essa justamente a gente trabalha vinculado a um contrato, quer dizer, regras já pré-estabelecidas que não dão muita margem, quer dizer, uma vez que você contratou dentro de uma regra, ela só pela lei ela impõe as regras que vão fazer com que esses valores sejam modificados, né? Normalmente de no mínimo um ano. Então, o que acontece? O que eu tenho visto, às vezes, o que eu vejo nas defesas é que, por exemplo, existem localidades onde o recebedor não tem uma hora de receber de fato, ou tem dificuldade de acesso às viaturas, né, os veículos, e isso ocasiona que motoristas às vezes ficam parados, como existe aqui no caso as esperas em docas, né? Então, às vezes se chega numa cidade e não se sabe qual é a regra de jogo para se adentrar ou se a pessoa de fato está lá. Então, isso nunca às vezes é notificado pelo contratante, né? A gente tem essa dificuldade. Fora o caso dos nossos contratos públicos também, que acontece é que os planos de operações são normalmente aprovados pelos contratantes. E eles, de uma forma geral, eles tendem a usar o máximo de mínimo de veículos e entulhando cargas dentro dos nossos veículos, o que diminui a nossa margem também, quando a gente poderia normalmente utilizar mais veículos e ganhar mais nesses transportes. Eu É isso que eu acho que eu tenho que acrescentar. Se alguém quiser saber mais da parte pública, eu estou também à disposição. Excelente, Washington. Mais um exemplo riquíssimo aí desses custos ocultos, pontos que a gente precisa estar atento na hora de formatar os custos de transporte, né? Excelente mesmo. Seguindo aqui, é, trazendo alguns dados, né, reais aí, um índice de reentrega, né, que a gente pode trazer aqui de 1,8, né, reentregas por dia, em média. Então, é quase duas reentregas por dia, né, trazendo um custo adicional aí de R$ 1.040 em média. E isso pode reduzir a margem em 1,2 pontos percentuais. Veja o impacto que um indicador como esse, né, um indicador de reentrega que a gente viu ali, o custo que ele pode trazer e qual é o tamanho da fatia da margem que a gente está retirando. Então, a gente briga para estar ganhando margem aí com redução geral de custos, a gente vai para a briga do pneu, se comprou o caminhão com a melhor condição, com o melhor suporte, observando detalhes de contratos públicos, como foi o exemplo do Washington, né? Melhorando a roteirização comercial, mas a gente está tendo um índice de reentrega aí de quase duas reentregas por dia e está achando que está tudo bem, né? E a gente está sendo atingido diretamente na nossa margem, né? E quais são as 5 métricas centrais, né, para a gente estar fazendo essa análise de custo? O custo por km, que a gente basicamente falou sobre eles em todas as camadas aí de custo que a gente falou. O custo por hora, que ele é essencial para operações urbanas,
que a gente muitas vezes tem o horário que o veículo pode circular em determinadas regiões. E isso é muito comum nas regiões metropolitanas, né? A gente tem restrição de veículo, a gente tem restrição de horário, restrição de peso. Então, o custo por hora ele é muito representativo, né? Porque a gente vai ter um momento do dia que a gente pode usar aquele veículo e às vezes não só por conta da restrição urbana, mas por conta da restrição dos clientes, dependendo do negócio, né? Quem distribui para hotéis, para restaurantes. Você não tem como entregar na hora do almoço, né? O restaurante é a hora de pico do restaurante, ele não vai te receber. Quando der 11h30 até 3 horas da tarde, você não tem como entregar. Então, o tempo é ouro aí, né? O custo por entrega, né? Que isso conecta ao nível de serviço, o custo por quilo, e isso traz uma análise de mix dos nossos produtos, né? Se a gente tem um produto que é mais leve, um produto que tem uma variação de peso aí, dependendo do mix que a gente tem, e o custo da cubagem, né? A ocupação que a gente tem do veículo. Então, as 5 métricas principais aí que a gente traz, né? Por km, por hora, por entrega, por quilo e por ocupação, por metro cúbico, tá? Então, se a gente pegar um exemplo aí de um truque urbano, a gente juntar os custos fixos, né? Trouxe aqui como exemplo a depreciação, que a gente no começo ali trouxe os 52 centavos por quilômetro. Todos os dados aqui reais por quilômetro, tá? Então, 52 centavos, 8 centavos do seguro, 46 centavos por quilômetro o salário do motorista e 3 centavos por quilômetro o licenciamento, dá um total de R$ 1,09 por quilômetro. Custo variável: diesel, pedágio, manutenção, pneus, somados todos, dá R$ 2,37 o km. Custos indiretos: TMS, seguro de carga, gerenciamento de risco, administrativo, dá 36 centavos por quilômetro. E os custos ocultos, que a gente estimou, 22 centavos por quilômetro. Isso aqui dá um total de R$ 4,04 por quilômetro, né? A média aí, o declarado, né, para a maioria das operações está entre 2,8 e 3,20. Ele está alto para essa realidade que a gente falou, mas aí eu entro no ponto que o Fabiano trouxe. Qual é a realidade do meu negócio, realidade do mix de produtos, a complexidade tanto da minha operação quanto do atendimento aos meus clientes. A gente precisa entender e, de alguma forma, levar isso em consideração. Para a realidade do meu negócio, R$ 4,04 está alto, está baixo, né? Ou se eu comparar com o Brasil, pode ser, não, estou muito alto, estou muito fora da realidade. Mas para o meu negócio funcionar, eu tenho que atender aquele cliente lá que está 300 quilômetros a mais, porque ele é estratégico. Isso vai entrar como custo do meu negócio. E aí a gente entra em alguns indicadores, né, que a gente precisa estar de olho, né? O custo por entrega, né? Vez ou outra vai aparecer o termozinho em inglês aí, que muitas vezes o mercado utiliza, mas é o custo por entrega, né? É nada mais, nada menos que o custo total da rota dividido pelo número de entrega, né? Então, a gente tem rotas muito longas. Normalmente a gente tem poucas entregas, então esse custo ele vai ser mais alto por entrega. E a gente volta de novo aí, pegando. Não estou com marcação, não, viu, Fabiana? Que o exemplo foi muito bom mesmo. A realidade do meu negócio ou de parte do meu negócio, né? Como eu imagino que deve ser o padrão. Eu tenho as entregas ali na região metropolitana, e eu tenho as entregas mais curtas. A gente tem uma alta densidade ali, às vezes a gente tem na mesma rua, o caminhão passa ali na mesma rua, o cara faz 5, 6 entregas, né? O cara tem 5, 6 negócios, o cara faz entregas E, ali. e o cara que E, faz dentro de um shopping, que faz 18 entregas num shopping só. pois é, né? Não precisa nem falar da rua, é só falar do shopping hoje, né?
O cara vai, e fora as particularidades que tem no shopping, né? Um shopping Guararapes é de um jeito, um shopping Recife de outro, o Rio Mar de outro, o North Way é de outro. Então, o cara tá no. O time do cara perdeu, né? O time do cara foi rebaixado para a Série B, o do outro, o do Shopping Recife subiu para a Série B, tá mais feliz, vai receber melhor, dá para fazer às 18, passou do horário para fazer às 18, então o custo por entrega a gente precisa considerar isso, precisa olhar se a rota é mais longa para a gente comparar banana com banana e maçã com maçã, né? Se a gente olhar para um negócio que ele tem rotas muito longas, pô, seu custo por entrega é muito alto, né? Mas eu tenho poucas entregas, né? Aí existe um outro custo que a gente tem que olhar, o custo por quilo ou o custo por ocupação por metro quadrado, né? A gente tem que olhar o mix do produto e a gente tem que olhar a quantidade de entregas, né? O tamanho das entregas que a gente está fazendo. Então, se por um lado a gente está olhando o custo por entrega, a gente precisa olhar o custo por quilo e o peso também que a gente faz. Que a gente está falando muito em custo aqui, mas indicadores operacionais são importantes para a gente entender a complexidade e o mix do negócio que a gente está falando, né? Se o produto é muito leve, então a cubagem vai ser o limitante. Se a gente está falando aí em químicos, né? Por exemplo, o peso é o limitante. Em bebidas, a gente tem esse mix. Se a gente falar ferro, por exemplo, o peso é o limitante. Ele vai ter. A gente às vezes vê uma carreta numa rodovia, numa BR, e ela está vazia, mas não, ela está carregada com X toneladas de ferro lá que ocupa nada do caminhão. O resto ele está transportando o vento, mas o peso dele está lá em cima, né? E aí fatores que alteram o custo, né? Preço do diesel, como a gente já viu, perfil do cliente, falamos aí, foi levantado de forma interessantíssima. Se ele tem janela de entrega, se ele tem exigências específicas, seja essas exigências dentro de um perfil ético ou não, né? Como foi o exemplo aí também. Mas tem cliente que exige quatro ajudantes, exige que o entregador ele arrume o depósito dele para poder colocar o produto, já vi isso diversas vezes, e isso tem uma alteração de custo, né? A densidade da rota, que é o número de entregas aí por quilômetro, né, entre um cliente e outro, a sazonalidade, né, em determinados períodos do ano, onde a gente tem a venda mais alta, a gente tem ocupações maiores, a gente tem peso por entrega maior, né? Muitas vezes, dependendo da rota, aí vai reduzir a quantidade de entrega porque eu tenho mais peso na entrega do cara, né? A região geográfica, né, distâncias e infraestruturas, elas variam, podem trazer essa variação para o custo que a gente tem de transporte. E isso é importante também quando a gente olha numa decisão estratégica do negócio, quando a gente vai fazer o planejamento estratégico de crescimento do negócio, por exemplo. A gente tá prevendo crescer para regiões mais distantes, onde está o meu negócio, de onde está o meu CD, de onde vai partir a minha entrega. Então, eu vou ter um custo mais alto com transporte, com acompanhamento, com tudo. Quanto mais longe, né, esse custo aí da entrega ele vai aumentar, né? E a ocupação real do veículo, seja por peso, seja por cubagem, né? Tudo isso altera os valores. E aí os métodos, né? Não vou entrar nos detalhes dele aqui, mas o custeio ABC, né? A classificação por impacto financeiro, né? A priorização dos custos aí pela curva ABC dos custos, né? Dois, três custos que eles acabam ocupando aí 75, 80% do custo total com transporte, e a gente não pode deixar de colocar esse custo no colo, deixar de olhar ele todo dia sim, dia não, e a gente ter essa análise constante, né?
O TCO, não sei quantos já ouviram falar, isso está muito ligado para quem tem frota própria, né? Que é o custo total de você possuir o veículo, né? De você possuir o seu meio de transporte ali, o seu meio de entrega, né? Então, assim, ele não é só o frete, né? Ele tem todos aqueles custos de manutenção, e tem um lado de análise financeira muito forte, que é o custo da oportunidade, né? Assim, eu poderia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro em vez de mobilizar ele num veículo, né? E aí eu vou trazer complexidade para dentro de casa. Essa conta em indústria de bebida a gente acabava fazendo todos os anos, né? Ainda vale a pena ter veículo próprio? Nunca é uma coisa só, né? Porque aí entra uma análise estratégica e financeira de oportunidade para o negócio também, né? É importante ter parte da frota, né? Quem já tem a frota própria, é importante manter parte dela própria. Essa análise acaba vindo para a mesa, acaba entrando nas análises de risco, que é não ficar na mão de terceiros, né? 100% na mão de terceiros. Se der uma dor de barriga num terceiro, eu tenho a minha frota aqui que eu consigo manejar e colocar ela conforme a minha decisão estratégica, né? O benchmarking, né, profissional, que seria a comparação dos dados, que é o que a gente acaba fazendo, mas sem perder a visão do nosso próprio negócio, né, da complexidade e dos pormenores aí do nosso próprio negócio, né? Não fazer a comparação cega e, entre aspas, a comparação burra. O mercado é 5, eu estou fazendo 4,5, eu estou muito bem, porque eu estou abaixo do mercado. Não, mas meu negócio ele permite que eu faça com 3, né? Então, eu não estou bem. Ou, ao contrário, eu estou fazendo 6, a meu negócio está ruim. Não, para a complexidade do meu nível do meu negócio aqui, 6 é um bom nível de custo, R$ 6 por quilômetro, né? Enquanto o Brasil, a média Brasil está assim, né? A elasticidade do custo versus o serviço, né? Que é aquilo que a gente precisa estar pronto para atender o mercado, seja por uma exigência do mercado ou uma exigência que a gente mesmo colocou. E como exemplo que a gente traz aqui, ó, reduzir o lead time de 72 horas para 24, aumenta o frete em 30% a 45%. Né? Às vezes é uma exigência do cliente que a gente pode contornar comercialmente, mas o cliente exigiu aí, voltando para o exemplo Fabiano de novo, o cliente exigiu, ó, ou você me entrega esses 2 carros que estão 300 quilômetros a mais na frente, ou você não vai atender minhas 22 lojas que você tem. É o velho ditado, né? Se quer o filé, tem que roer o osso também, né? Que às vezes o osso é duro, né? Mas é uma decisão que a gente toma estratégica, aumenta o custo e continua atendendo. Às vezes é uma decisão, uma determinação do próprio cliente que a gente precisa passar o atendimento de 72 para 24 horas porque tem fulano, ciclano e beltrano que estão fazendo e a gente vai perder esse cliente para esse cara. Então, vai mudar a nossa margem e vai mexer na margem por conta disso. Um pouquinho do que é o TCO, né? Que é essa visão aí que a gente tem uma análise do custo financeiro, custo de risco, as falhas que podem acontecer no serviço se eu adicionar ou se eu retirar esse custo, os hidden costs, aí, que são os custos ocultos, né? Os custos escondidos, e os custos operacionais, né? Uma visão aí, um método bastante utilizado na indústria e no varejo, principalmente nas multinacionais, se você tem que pedir a bênção para o Papa de 18 religiões para poder tomar uma decisão. Então, é trabalhoso, é muito aprofundado, mas ele te dá um embasamento assim muito preciso. Agora, se você quer uma tomada de decisão rápida, esse não é o método que vai te permitir isso. Mas ele é extremamente seguro, extremamente aprofundado, né? Um pouco de estratégia de redução de custos, né? O redesenho da malha,
né? O aumento da ocupação dos veículos, roteirização inteligente, produtividade do armazém, eu vou voltar nisso, segmentação dos clientes, né? E por que produtividade do armazém, né? Nós somos uma área de logística, né? Então, assim, às vezes a gente fala muito em transporte, a gente tende a falar da porta para fora do nosso armazém, né, da nossa operação. Da porta para dentro, a gente fala pouco e tende a pensar que a gente está desconectado, né? Tende a olhar com uma certa desconexão para o custo de transporte. Mas a forma como a gente opera o nosso armazém, isso vai influenciar diretamente. Dois exemplos simples. Primeiro, tempo de carregamento, né? Tempo de carga e descarga. Né? Meu veículo chegou com a reentrega. Eu não tenho um processo no armazém com a devolução. Né? Eu não tenho um processo implementado no meu armazém para controle e gestão de devoluções. Aquele carro vai ficar lá parado porque ele vai dar prioridade para outras operações aqui. Só que aquele carro parado ele precisa ser liberado para fazer carregar uma nova carga ou ele sair para fazer uma manutenção e aquele carro parado ele vai gerar um custo. Outro impacto aqui, outro exemplo de produtividade do armazém é o como eu faço a separação das minhas cargas, né? Eu estou separando corretamente conforme o romaneio, né? Aquela estratégia que foi determinada de entrega, né? Que ao invés de separar a carga, eu estou separando por entrega e eu preciso carregar na sequência correta. Se eu não estou cumprindo aquilo ali, na hora da entrega lá, vai gerar erro na entrega, vai gerar atraso na entrega. Então, o armazém tem sim a sua responsabilidade quanto ao custo de transporte. Olhar para o armazém é também olhar para o custo de transporte. Lógico, tem sempre uma melhoria que vai ficar naquela linha do centro de custo do armazém, mas de forma às vezes indireta e às vezes nem tão indireta assim, você vai ter um bom desdobramento e um bom resultado no transporte quando você trabalha no armazém, né? E a segmentação de clientes quando a gente diferencia o serviço que a gente está prestando por tipo de cliente, né? A gente tem os famosos key accounts aí, que a gente tem que dar uma prioridade, que ele tem um nível de exigência maior, né? E a gente tem clientes que dão uma velocidade, que tem uma flexibilidade maior para a gente poder fazer a nossa entrega e realizar a operação dentro desses clientes. Mais estratégias de otimização, né? Gestão financeira, que seria negociações aí em relação a diesel, IPCA, frota mista, que a gente falou agora há pouco, né? Parte dela própria, parte terceirizada, por decisão estratégica ou 100% por uma decisão de custo, né? A padronização dos veículos, né? E a gestão operacional é redução de devoluções de reentrega, padronização de embalagens, e o acompanhamento dos indicadores, né? Você ter os dashboards, você ter os acompanhamentos dos seus indicadores aí de transporte, eles muito na mão e muito controlados, e não só o dashboard pelo dashboard, né? Assim, não só o gráfico, não só a informação pela informação, mas aquele roteiro do que eu vou fazer, como eu vou analisar e que decisões eu vou tomar em cima daqueles números, tá? Então, assim, a ideia aqui é que a gente transforme os nossos custos em vantagem competitiva, né? A gente ter o domínio dessa análise dos custos de transporte não é só a gente olhar para a nossa frota, para o nosso veículo, para o nosso custo das entregas de forma operacional, mas a gente ter a conexão com o nível de serviço e com a competitividade o nível de competitividade que a gente enfrenta dentro do mercado que a gente está inserido. Então, as decisões que a gente toma em relação aos custos, elas precisam estar baseadas nos indicadores, a gente precisa olhar para as minúcias do nosso negócio, né?
A gente precisa se aprofundar nos custos ocultos e não deixar de considerar eles, né? A gente precisa identificar e trabalhar em cima deles, porque tudo isso é uma mordida, é uma pancada na margem ali que a gente não pode deixar de fora. Num exemplo simples ali, 1,8 reentregas por dia, aquilo ali reduz em 1,2 percentual da minha margem, né? Então, é significativo, a gente não pode deixar isso de lado. E como frase aí para a gente tatuar nas costas e sair no verão aí na praia com ela tatuada, a gestão profissional dos custos separa líderes de mercados das empresas medianas. Ok, pessoal? Comentários, dúvidas, sugestões, agressões. Estamos aceitando tudo, porque é dezembro, o ano está acabando. Deu tudo certo, Manuel. Por mim tá tudo certo. Tudo certo também, mano. Tudo certo e Tudo, nada tran- resolvido. Nada. tudo tranquilo, eu já desabafei já, mano. Foi bom. Vai contar como sessão de terapia semanal. É, Se Agora, o se eu tiver que chorar junto, viu, Fabiano? Aí é mais caro. Misericórdia. Precisando de advogado, estou à disposição. eu tenho Boa, logo para ficar bem, eu já estou indo bem. Obrigado pela terapia, viu? boa, excelente. Mas obrigado essa parte, realmente é uma briga bem do todo dia, é bem interessante essa questão do lado de ter Aham. que vender, ter que atender, ter que chegar no número e ter que reduzir. É uma briga bem insana mesmo, isso aí, essa questão que você tem. É como quando a gente conversa muito, é aquilo que nem eu digo para a gente falando de cloud, de meu, assim, Cortou aí um pouco, Fabiano. Não sei se caiu. 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 Beleza, Matheusão. Tá contigo aí. Boa, boa. Eu mandei aí para vocês os links, né, da lista de presença e do NPS. A palavra-chave aí, no caso, é custos, tá? E aquilo que a gente sempre fala para vocês, conforme for preenchendo, vai saindo para a gente saber que tá tudo certo. E se caso algum de vocês não tenha recebido ou não conseguiu fazer o cadastro, me chama lá depois lá no WhatsApp que eu já passo o link para vocês também. Podia ter sido o campeão Valeu, brasileiro, pessoal. Boa né? noite. Podia ter sido hoje. Você queria que eu colocasse Flamengo na palavra-chave, né, Washington? Com certeza, com certeza. Valeu, gente. Um abraço. Fica com Deus. Boa noite Obrigado a aí mais todos. uma vez. Valeu, pessoal. Valeu, Um valeu. abraço. Tchau. Fabiano, cadê o Fabiano? Fabiano, depois opa, tô aqui. a gente conversa no compliance aí, que você usou meu nome aí, ó. Tá bom, então. Ô, Matheus, e a lista Ô, aí? Não teve a lista, não? vou mandar aqui pra você, que eu acho que você caiu bem na hora que eu Foi, mandei. foi. Eu vou mandar pra você. Ó, vou mandar novamente a lista de presença e o NPS. Aí, se eu conseguir preencher, você já me dá um toque, me fala aí que eu já sei que você já preencheu. Vou pausar aqui a gravação.